clima muito tenso. E agora, o que é que vocês pedem? Tito, cadê? Você suspeitava dele? Minha irmã pediu, prenda ele, aperta ele. A minha irmã pediu, eu pedi, o pai dela pediu. Eles falaram que não tinha base pra prender esse demônio. Ele chegou à conclusão que era melhor reconhecer o que tinha feito e colaborar com a investigação. A irmã dizendo que vai matar ele, viu? Ele é um psicopata! Ele é um psicopata! Psicopata doente! Tem que matar esse homem! Não me perdoa! Psicopata maldito! Maldito! Tá aqui o local do crime, é esse aqui, ó. Tá aqui o corpo da menina. Minha filha, eu sei desde o primeiro momento. Porque quando esse vagabundo subiu com minha neta, me ligou, dizendo que ela tinha desaparecido. Deus, Ele nunca nos dá uma prova que não iremos suportar. Momentos de desespero, raiva e uma tristeza tão grande, mas tão grande, que essa mulher não aguentou ficar de pé. Vocês viram o estado da mãe. Não teve forças para encarar, suportar a dor mais forte que uma mãe pode sentir. Sabe o que é? A perda de um filho. Ter o bem mais precioso arrancado de uma forma tão covarde, mas tão covarde, e por quem estava do lado, e não só dividindo a mesma cama, mas principalmente com a responsabilidade de cuidar e proteger a criança. Mas esse monstro traiu a confiança dessa mulher e agiu de uma forma fria e calculista. Pensou em cada detalhe, como mataria a menina. Teve o cuidado de saber que as câmeras de segurança estavam desligadas para não ser flagrado. Inclusive, pensou onde esconderia o corpo de Júlia. Uma história impossível de acreditar e aceitar. Minha filha, eu sei desde o primeiro momento. Porque quando esse vagabundo sumiu com minha neta, me ligou, dizendo que ela tinha desaparecido e a mãe dela em desespero. Eu cheguei lá, que eu olhei com a polícia, já fui com a polícia. Eu fui a primeira a entrar no apartamento após o sumiço de Júlia. A senhora chegou a ver o comportamento estranho dele com a menina? Não. Ah, isso sim. Quais eram os Ele comportamentos estava dele? proibindo a Júlia se maquiar. Ele estava proibindo a menina de ter contato na minha casa. Ele tinha ciúme da menina? Ele tinha sim. E a mãe estava cega que não via nada disso. A senhora chegou a ver outro comportamento mais estranho? Quando eu falava, eles diziam que eu maldava. Dia 6 ela passou o dia comigo. Aí disse que tinha uma coisa pra lhe dizer. Pra me dizer, primeiro, vó, Aí não deu tempo não. ela falou, vó, tá em casa tem uma coisa estranha. Eu falei, Júlia, me diga, filha, o que é? Ela me falou, vó, a chave do meu quarto sumiu, vó. Falei, Júlia, Ela não conseguia mais trancar o quarto. o que tá acontecendo? Eu falei pra minha mãe, ela disse que era de manter o meu, vó. Aí, eu voltei uma coisa pra falar pra senhora e pra vó Joelma. Eu sei, então fala comigo, Júlia, fazendo artesanato com ela. Ela não deu tempo de falar que ele chegou e levou a menina pra casa. Uma menina doce, educada e muito religiosa. Essa era a pequena Júlia, de apenas 12 anos de idade. Olha isso. Uma cena de cortar o coração, né? A repórter Jaceline Marques, ela entrou no quarto da pequena Júlia e encontrou a Bíblia da menina. Nela, indícios de que essa menina vinha sofrendo calada, abusos e tortura emocional
que ela já vivia nas mãos do padrasto e ninguém percebia. Algo me chamou a atenção na Bíblia dela. Essa Bíblia é da Júlia. Olha o que a Júlia escreveu nessa passagem aqui. Deus, Ele nunca nos dá uma prova que não iremos suportar. A gente chega a ficar sem palavras quando lê uma passagem como essa e grifado. Olha como isso aqui é forte, gente. Olha como isso aqui é forte. Olha a seta para onde está virado e olha o que está grifado pela pequena Júlia. Escreva vocês jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. A gente não sabe que batalha era essa que a Júlia estava vivendo. Que prova era essa que ela escrevia aqui na Bíblia. Jefferson, quando você leu isso aqui, dá para imaginar por que problema sua filha estava passando? Dá para pelo menos tentar entender o que é que aconteceu com a Júlia? É uma coisa forte, né? Uma mensagem forte que ela pregou aí. A gente só de pensar o que tava passando, uma coisa que passou, o que fez, né? Pra expressar isso aí, né? Era uma criança que, eu vou até deixar aqui marcada essa página. Era uma criança que era bem presente no Evangelho, nas coisas de Deus. E isso aqui também me chamou a atenção. Humilhai-vos, humilhem-se diante do Senhor. E eles os alcançará, não é isso? Siloé, aquele que foi enviado. Ela gostava muito, confiava muito em Deus. Segura nessa imagem, por favor, Ramin. Segura nessa imagem. Um trecho me chama a atenção nesse momento. A Jaceline destacou aqui esse pedacinho rosa. Mas se você olhar aqui do lado, esse pedacinho grifado por ela, na cor laranja, você pode ler: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Esse pedaço me chama muita atenção, em laranja. Esse trecho destacado pela pequena Júlia me chama muito a atenção nesse momento. Um homem que havia matado, escondido o corpo de Júlia, estava o tempo todo dando entrevista e se dizendo, inclusive, preocupado com o sumiço da menina. Quanto tempo você mora com a mãe dela? Faz 1 ano já. E a gente é casado, faz 3 meses que a gente é casado. Você é casada há 3 meses. Com ela. Você é da igreja também? Sim, sou sim. Qual é a sua igreja? Da igreja Nova Aliança, Ágape. Como era o seu relacionamento com essa criança? Cara, meu relacionamento com ela era um relacionamento bom. Ninguém nunca teve que falar de mim nada. A família sabe como eu era com ela. Prestativo, levava ela pra todo canto. Sempre ia comigo. Quando ela ia sair, ela sempre avisava um dia antes que o único carro que tem lá em casa é o meu, pra gente sair, se programar pra poder sair. E ela não disse nada. Houve alguma discussão entre a mãe e você de 5 ou de 10 dias antes do desaparecimento dela? Não, não. Diga a verdade. Houve. A única coisa que houve foi que a mãe dela ia proibir dela usar o celular, mas não tirou o celular, fez só conversar. Peraí, a mãe ia proibir dela usar o celular. Certo. E aí, qual foi a reação dela? A criança? Não, a reação dela que não gostou, né? Aí, Josélia, eu falei com a mãe dela e resolveu, se ela não parasse, que ela estava dormindo tarde, se ela não parasse, realmente ia tirar o celular. Essa criança tem WhatsApp? Tem. Tem WhatsApp? Tem o WhatsApp. Tá desativado o WhatsApp dela? Eu não sei dizer, aí só com os policiais. Não, vocês falaram com ela, tentaram falar com ela pelo WhatsApp? Eu tentei falar, liguei, nada. Só dava desligado o celular dela. Nem visualização? Sabendo, nada. Desde quando eu fiquei sabendo que a mãe Você ficou sabendo? A mãe dela falou pra mim por volta de 9h30, 10 horas. Da manhã? Da manhã, eu tava no trabalho quando ela Você falou. saiu de manhã? Saí de manhã e olhei, ela tava dormindo no quarto, com um baby doll vermelho. Mas você falou, além do que eu lhe perguntei, o que você falou aqui, você falou mais coisa pra polícia? Falei. Tudo que eles perguntaram, tudo que eles quiseram saber, eu falei. Foi mais ou menos isso que eu lhe perguntei. Foi.
Mais ou menos. Isso. Eu sei não, eu tenho certeza que eu não posso fazer isso. Que eu não tenho que estimular a violência de jeito nenhum. Eu sou aqui no programa, eu e outros apresentadores, repórteres, somos formadores de opinião. Tem que ter muito cuidado. Mas a minha vontade era ficar de frente com esse cara e bater na cara dele. Era a minha vontade. Era bater na cara dele. Era isso que eu queria fazer. Porque eu penso na Júlia. Eu penso na Júlia. Eu penso na sua filha que está aí do outro lado. Eu penso na minha filha de 9 anos. A minha vontade era essa. Era estar de frente com esse canalha vagabundo que ganhou a confiança de uma mulher com uma criança para criar. Aliás, 2 crianças que tem um de colo. Ganhou a confiança dessa mulher para quê? Para matar uma criança, seu covarde. É isso que você fez. E dissimulado, cara de pau dando entrevista, dizendo que estava procurando a menina, que estava ligando para ela. Eu sei que eu não posso fazer isso, mas a minha vontade era dar na cara dele. Não é a sua também, Marcão? Não é a sua, Bill? Esse cara aqui, ó, Francisco Lopes, 34 anos. Ele confessou o crime. Ele tá preso na central de polícia. Deve passar ainda hoje por audiência de custódia. Esse cara, já a gente vai trazer mais detalhes, inclusive com repórteres ao vivo, porque a desculpa que ele deu por ter matado a menina não engana ninguém. Ele matou porque ele é um monstro. Ele matou porque ele é um monstro. É porque ela estava com ciúmes de um bebê que tá pra chegar. A Júlia já tinha o irmãozinho. Não vem com essa desculpa. Eu não engulo isso. Tira a cara dele da tela, por favor, Raminho. Pode tirar a cara dele. Nosso correio amanhã já tá no ar. Pode colocar a vinheta, Raminho, por favor. Pode tirar a trilha, ô Raposinha, pode tirar. Não dá pra começar o programa como a gente faz todo dia. Não dá pra ter alegria. Não dá pra eu falar pra senhora, pro senhor aí do outro lado, desejar um bom dia. Não dá. Não dá, porque eu me coloco no lugar dessa família. Eu me coloco no lugar do pai que veio do Paraná pra tentar achar a filha. Eu me coloco no lugar dessa família, gente. Para quem é pai, para quem é mãe, sente ainda mais na pele. Eu não estou dizendo você que não tem filho, não está sentindo a mesma dor que eu estou sentindo agora. Por quê? Porque eu penso na minha filha. Olha a carinha dessa menina, gente. Mais que lamentar, sério mesmo, por Deus, mais que lamentar a morte dela, que já é triste demais, eu lamento e penso no que ela passou na mão desse cara, o tempo que ele ficou com a mãe da Júlia. Eu fico tentando imaginar o que ela passou na mão desse cara. Relatos de que ele ficava observando ela tomar banho. Você quer mais? Você quer mais que a entrevista que ele deu pro Emerson Machado dizendo: eu passei no quarto e a vi de bebidol vermelho. Eu não sei que roupa que a minha filha dormiu ontem. Eu não sei que roupa que a minha filha dormiu ontem. Eu vou ficar prestando atenção na roupa de uma criança. Uma criança vem falar que é adolescente, 12 anos, pra mim não. Olha essa carinha, gente. O que ele fez com ela foi de uma maldade tamanha, gigante. E eu já falei, o padrasto da Júlia, o Francisco Lopes, de 34 anos, ele confessou ter matado a adolescente asfixiada, dentro do quarto. Por isso ele limpou o quarto dela. Você entendeu por quê? E depois disso, ter jogado o corpo dentro de um reservatório de água, em uma região de mata, lá na Praia do Sol. Ele foi indiciado, preso, está preso preventivamente e vai passar por audiência de custódia ainda hoje.
Quem vai trazer mais informações para a gente agora ao vivo é o Oscar Xavier. Fala, Oscar. Fala, João, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o Correio Manhã neste dia de hoje, nesse terrível dia de hoje em que a gente abre o programa falando do desfecho da pior maneira possível, que é o desfecho dessa história da menina Júlia, né? O padrasto dela, o Francisco Lopes de Albuquerque, de 34 anos, ele está aqui na carceragem da Central de Polícia. Ontem à tarde ele chegou a ser levado para fazer exames de corpo de delito lá no GEMOL, depois trazido para cá, onde aguarda a audiência de custódia. Como você bem disse, essa audiência de custódia deve acontecer ainda na manhã de hoje. E existe claramente a possibilidade dele ser indiciado por homicídio triplamente qualificado, e essa pena pode ir de 12 até 30 anos de prisão. Ontem ele confessou o crime, né? Ele contou ao delegado Héctor Azevedo como foi que tinha matado a menina Júlia. Aqui são informações do depoimento do padrasto de Júlia. Ele disse que na madrugada foi no quarto da menina e matou ela asfixiada, e que em seguida pegou o corpo, colocou no carro e jogou em um poço a uma altura de aproximadamente 18 metros. Eu tô lendo essas informações aqui, João, e pessoal de casa, é até difícil de ler, de digerir, de passar essa informação, porque é realmente inimaginável, muito pesado. Esse local onde ele jogou o corpo da menina Júlia é perto, né? Perto da residência onde eles moravam. Em seguida, ele simplesmente retornou para casa e de manhã foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. O Francisco Lopes de Albuquerque, como disse, deve passar por audiência de custódia na manhã de hoje. Certamente, ainda hoje, ele deve seguir para o presídio, João. Obrigado, Oscar. Valeu, bom trabalho. Deixa a imagem dele aqui na tela, por favor, ô Raminho. É essa imagem mesmo que eu quero. É essa imagem. Porque eu divido e compartilho a mesma opinião das pessoas que estão falando comigo aqui no meu Instagram. Eu divido e compartilho a mesma opinião. Esse merda, é isso que eu falei. Esse merda não tinha que estar no mundo mais. Não tinha que estar no mundo. Outra coisa que me deixa revoltado. Outra coisa. A gente coloca todo dia aqui no Correio Manhã o telefone. Eu falo que é o telefone do povo porque é do povo. É do povo e pro povo. Eu falo todo dia. Esse caso chegou pra gente na quinta-feira do desaparecimento, como tantos outros, que a gente mostra aqui no Correio Manhã, e a gente, logo de cara, entendeu o que a família estava passando. A gente foi falar com a família da Júlia para entender essa história, logo de cara. Aí agora, tem várias TVs e várias emissoras dizendo que abraçaram o caso desde o início. Mentira! Mentira! Para provar isso, montamos uma cronologia desse caso, do caso da pequena Júlia. Uma história que começou com muita angústia e terminou da pior maneira e de uma maneira que ninguém esperava. Você vai acompanhar todo esse drama aqui no Correio Manhã desde o início. Você vai ver agora na reportagem, quando conversamos com familiares da Júlia na sexta-feira. Papo que começou na quinta, marcamos para sexta-feira. Após a adolescente ter sumido de casa num condomínio na região da Praia do Sol, aqui na capital. Na última quinta, ela desapareceu. De quarta para quinta-feira foi dada a falta dela logo cedinho. E hoje, infelizmente, a gente traça o desfecho dessa história. Júlia foi encontrada morta. E o assassino estava o tempo todo ali, do lado da família, do lado da polícia, da imprensa dando entrevista, de forma fria e se mostrando, inclusive, preocupado com o sumiço da menina. Esse era o padrasto de Júlia. Ontem, Francisco Lopes, de 34 anos, ele acabou confessando que matou
a enteada asfixiada e jogou o corpo dentro de um reservatório de água que fica em uma mata na região da Praia do Sol, aqui na capital. Vamos conferir agora toda essa história, do início até esse fim trágico, infelizmente. Um fim que a gente não quer acreditar e muito menos aceitar. Desespero e lágrimas. Angústia por não saber onde estava a pequena Júlia, de 12 anos. A família deu falta da adolescente na manhã da última quinta-feira e pediu ajuda ao Correio Manhã. Passamos a madrugada procurando a minha filha e até agora nada. Eu tô desesperada, minha filha é uma menina cristã, uma menina temente a Deus. A gente não entende como isso aconteceu, como Júlia saiu do nosso apartamento sem falar com a gente. O drama e as buscas só estavam começando. Os dias foram passando e a chance de encontrar Júlia com vida ia ficando cada vez menor. Na segunda-feira, a polícia já tinha uma linha de investigação e um suspeito. Esse homem aqui, que dava entrevista tranquilamente, frio e dissimulado, chorava e se dizia preocupado com o sumiço da menina. Como era o seu relacionamento com essa criança? Cara, meu relacionamento com ela era um relacionamento bom. Ninguém nunca teve que falar de mim nada. A família sabe como eu era com ela. Prestativo, levava ela para todo canto. Sempre ia comigo. Quando ela ia sair, ela sempre avisava um dia antes que o único carro que tem lá em casa é o meu, pra gente sair, se programar para poder sair. No sexto dia de buscas, o cerco foi fechando para Francisco. A polícia pediu perícia no carro dele e no quarto da menina. Enquanto isso, o pai biológico de Júlia falava da mudança de comportamento da menina e da suspeita de pessoas próximas a ela. Como era que era o relacionamento da Júlia com o padrasto? Eu não tenho muitas informações, que eu não tinha contato com ele, mais com ela. Eu sempre perguntava para ela como que estavam as coisas, ela falava que estava bem, né? Sempre falava que estava bem, só que de uns meses para cá, ela foi em dezembro para lá, que ela sempre vai no final do ano, daí quando ela voltou para cá, ela já estava meio, retraída, sabe? Não tava passando as coisas pra gente direito, só perguntava se estava bem, só respondia normal que estava, não falava mais nada, entendeu? Ela deu uma fechada. Final da manhã de terça-feira, a polícia pede a prisão de Francisco, que confessa o crime, e leva os investigadores até a área onde ele havia jogado o corpo da pequena Júlia. O Francisco, ele vinha sendo ouvido desde a sexta-feira. As atitudes dele eram suspeitas, como, por exemplo, quebrar o celular justamente, coincidência de quebrar o celular justamente no dia que a menina desaparece. O comportamento dele, às vezes que era entrevistado, era de muito nervosismo. Mas a polícia não poderia tomar uma atitude precipitada sem ter elementos mínimos. O delegado Hector chamou para uma nova entrevista e usando de técnica, não de arroxo, não de prensa, mas usando de técnica de entrevista, ele chegou à conclusão que era melhor reconhecer o que tinha feito e colaborar com a investigação. Ele confessou o crime na delegacia e com equipes policiais ele foi mostrar onde o corpo se encontrava. Parentes da menina estavam junto quando foi confirmada a informação de que era mesmo a garota. Ele estava proibindo a menina de ter contato da minha casa. Ele tinha ciúme da menina? Ele tinha sim. E a mãe estava cega que não via nada disso. A senhora chegou a ver outro comportamento mais estranho? Quando eu falava, eles diziam que eu maldava. Esse cara, eu tinha um filho usuário de droga. E ele era parceiro do meu filho. Eu avisei a minha neta quando ela chegou do Paraná. A gente pediu 1000 vezes, minha irmã pediu. Prenda ele, aperta ele. A minha irmã pediu, eu pedi, o pai dela pediu. Eles falaram que não tinha base pra prender esse demônio. Eles devem ter descobrido que a minha irmã foi dopada, porque na sexta-feira de manhã, eu já cheguei aqui na quinta, eles pediram pra minha irmã coletar sangue. Assim que a mãe de Júlia recebeu a notícia, desabou. A mãe da menina, olha o desespero da Josélia. Maldito! É impossível ver uma cena dessa e eu não sofrer junto, né? É impossível. E a gente aqui no Correio Manhã, a gente sabia que era o Francisco. A gente já sabia que ele era o culpado, que ele tinha matado. A gente só não podia falar ainda para não atrapalhar as investigações. Porque se a gente falasse alguma coisa aqui, o receio nosso, primeiro atrapalhar a investigação da polícia e outra era ele dar no pé. A gente já sabia, isso ontem pela manhã, que tudo
Tudo levava ao principal suspeito, que era o Francisco Lopes. Pelo comportamento, pelos depoimentos dele, pela atitude dele durante as entrevistas, ele empurrou o David ao vivo. Durante um ao vivo com a família, ele empurrou o David ao vivo. Então o comportamento dele já dizia tudo. Ele era o principal suspeito. Tanto era que no final das contas acabou preso, se sentindo encurralado, disse que estava encurralado e preferiu procurar a delegacia para pedir ajuda. E no final das contas, contou tudo à polícia. Não teve como negar. Teve que dizer que sim, que havia matado a pequena Júlia. E matou dentro do quarto dela. Matou dentro do quarto. Exames à suspeita. Exames vão comprovar essa suspeita da polícia, que ele dopava não só a pequena Júlia, mas a mãe também. Ele dopava as duas. E assim foi até essa menina ser morta, estrangulada dentro do quarto dela. Você entendeu por que ele limpou o quarto? Você entendeu? A polícia não é besta, a polícia tem um faro, é por isso que é polícia. E a gente faz esse trabalho junto, porque a gente percebe, mostrando esses casos, a gente percebe a atitude da pessoa. Aqui no estúdio, várias pessoas, o Rina principalmente dizia, sem saber da história, eu já sabia, foi o padrasto. Ele já dizia, não só ele, mas você de casa também, que acompanha o nosso programa todos os dias. Na rede social, eu recebi várias mensagens. Pra mim, foi o padrasto. E todo mundo estava certo. Vou chamar agora a Glaucia Araújo, que vai trazer informações sobre o velório da adolescente de 12 anos, a Júlia dos Anjos, que tem anjo até no nome. A expectativa é que isso aconteça nas próximas horas. Ô, Glaucinha, a gente sabe que o corpo foi encontrado, já em estado avançado de decomposição. Por isso que eu te pergunto, vai ter velório mesmo ou não? O sepultamento vai ser direto. Fala, Glaucinha. Ô, João, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente no Correio Manhã. A primeira informação é que não vai ter velório. Principalmente por isso que você disse, o corpo já está em estado de decomposição vários dias aí, 6 dias, né? Desde que a Júlia desapareceu até o encontro do corpo ontem. Então a família prefere não fazer o velório, ela vai ser enterrada lá assim que tiver já a liberação do Instituto de Polícia Científica. Agora isso a gente não sabe quando vai ser, porque o corpo ele precisa passar por vários exames para saber exatamente tudo o que aconteceu. Se a versão que foi dada pelo padrasto de Júlia é realmente a que aconteceu, né? Porque ele disse à polícia que acabou fazendo com que a menina ficasse sufocada. Então isso foi durante a madrugada, ele falou. Ele falou que matou a Júlia durante a madrugada, enquanto a mãe estava dormindo, porque a mãe estaria dopada também. E ele pegou o corpo da criança e levou até o local aonde ele jogou, que foi esse cacimbão, que é um cacimbão bastante profundo, mais de 10 metros. Então é uma história tão triste, né, João? A gente vinha acompanhando essa história desde a quinta-feira, mostrando o drama de toda essa família. A gente torcia, sabia que podia ser difícil. Ontem, quando eu falava com a família, eu perguntava para ela se ela ainda, depois eu perguntei para ela se ela ainda tinha esperança, e como mãe ela dizia que tinha esperança, mas que sentia uma dor no peito. E o que me chamava mais atenção é que quando eu falava, eu olhava de lado assim e enxergava o padrasto da menina, de Júlia, sentado ali ouvindo tudo que a gente falava, e ele estava como se nada tivesse acontecendo. E essa foi uma história muito triste de contar, sabe? Quando foi meio-dia que eu vi, já mostrando que podia ser o corpo de Júlia, que estava dentro daquele cacimbão, veio aquela dor no peito, porque você fica pensando, meu Deus, como a pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa. A gente está exatamente aqui,
na casa onde Júlia passou os últimos dias de vida. É um apartamento que fica na Praia do Sol. Aqui, exatamente, eles chegaram tem um mês. E vieram morar aqui, ó, nesse apartamento 102, que fica no térreo. Aqui tá tudo fechado, porque a família não tá. Mas olha, essa janela é a da sala da casa, que também tem uma cozinha, tudo conjugado. Fica aqui o quarto de Júlia. Aqui, esse quarto aqui, fica a outra porta, que é a porta do quarto da mãe dela, fica em frente. Então, tudo que acontecia aqui nesse quarto, a mãe podia ver, saber, porque era fácil. Mas nesse dia ela não viu nada. Como que ela vai ver alguma coisa se ela estava dopada? Como é que ela ia desconfiar do homem que ela está grávida dele, 2 meses de gravidez? Então a menina estava dormindo, normal. Ela foi dormir e a criança estava lá, a filha estava dormindo. Quando ela acordou, ela não encontrou a filha. Mas alguns detalhes chamavam a atenção desse caso. O primeiro detalhe, eu não sei, você, João, você tem filha e você sabe como é que é. Eu tenho certeza que quando sua filha vai dormir, muitas vezes, você nem vê qual é a cor do pijama, você não sabe. Você olha para o rosto da sua filha, né? Você vai ver se ela tá bem ou não. Mas aí você ter, como ele entrou no quarto, ele disse que antes de sair para trabalhar, quando a menina já tinha morrido e já estava dentro do cacimbão, ele disse que a menina estava dormindo, usando um baby doll vermelho. Isso chamou a atenção da polícia também. Outras coisas chamaram também a atenção da polícia, como uma chave que estava em cima do sofá, a frieza dele também. E o que me entristece mais nessa história é saber que durante todo esse tempo a gente contou essa história, entrevistando e mostrando, e esse homem estava ali do lado da gente, sabe? Todo momento, João, olhando pra gente como se ele não fizesse parte daquela história. E ele realmente fazia parte e era o responsável por toda essa dor da família. Não queria estar contando essa história agora assim, não. Eu queria estar contando Júlia aqui, ó, sentada com a mãe e dizendo, eu tô feliz de estar em casa. Mas, infelizmente, é isso que eu tenho para dizer para toda Paraíba. E fico muito triste. Volto com você. É o que eu queria, viu, Glaucinha? Eu juro por Deus que eu queria ela coladinha em você agora, abraçada, dizendo que voltou para casa. Eu juro por Deus que meu coração também queria isso, viu? Olha o quartinho dela aí, ó. A Bíblia no mesmo lugar, ali em cima da cômoda. Tá do mesmo jeitinho. Claro que a mãe e a família teve que mexer no quarto para encontrar algum vestígio, para saber onde a menina estava. Aqui a imagem. Obrigado, viu, Glaucinha? É impossível, gente. Cadê o vídeo dela dançando, ô Raminho? Por favor. Cadê o vídeo dela dançando? Pode colocar, por favor, no ar. Mesmo a gente sem conhecer, isso é um comentário que eu acabei de ler agora, e eu tinha falado isso ontem em casa, né? Sentado na sala, assistindo tudo o que acontecia em tempo real, a prisão do Francisco, o encontro do corpo, o desespero da mãe, assistindo isso ontem em casa, e eu tenho certeza que isso aconteceu na minha casa, aconteceu na sua casa. A minha mulher chorando, a minha sogra chorando. E assim que a minha filha chegou da escola, ela abriu a porta, a primeira pergunta que ela fez, juro por Deus, a Júlia foi encontrada? A minha filha tem 9 anos, e ela preocupada com uma menininha que ela nem conhecia. Esse era o sentimento de todo mundo que acompanhava essa história de perto ou de longe. Esse era o sentimento, que a menina fosse encontrada com vida. E assim que eu dei a notícia para minha filha, ela parou, sentou no sofá e ficou olhando para a televisão. Nem ela acreditou nisso. Vou voltar com o Oscar Xavier para falar sobre a liberação do corpo da Júlia. Oscar, tem alguma previsão? Pois é, Sérgio,
Desculpa, Sérgio não, João, perdão, tô com o Sérgio Pavanello, nosso chefe, na cabeça aqui, recebendo informações. João, vamos lá. A previsão para a liberação do corpo da menina Júlia é até meio-dia. Ainda de acordo com informações que uma tia paterna dela, a Josiane, passou para a gente ontem, essa liberação tinha até uma expectativa que acontecesse ainda ontem, mas ficou para hoje porque alguns exames ainda precisavam ser realizados na manhã de hoje, inclusive exames de DNA. Ela também nos adiantou que não haverá velório por conta do avançado estado de decomposição que o corpo da menina Júlia se encontra. Então, assim que acontecer a liberação, o corpo deve seguir direto para o sepultamento. Entre esses exames que ainda serão feitos na manhã de hoje, está o exame para saber se a menina foi ou não violentada sexualmente e também exames que vão determinar de fato a causa da morte da menina Júlia, se foi realmente por asfixia ou por algum outro tipo de mecanismo. E aí a gente segue acompanhando essa situação aqui no Instituto de Polícia Científica, onde está localizado o IML. Por enquanto, pelo menos aqui na área externa, ninguém da família está presente no local. Certamente ou estão lá dentro ou estão recolhidos em casa nesse momento difícil de muita dor, João. Informações de Oscar. Sai o Oscar e entra o David Martins, que ele está ao vivo com a gente também, direto da Central de Polícia. É isso, ô Daniel? Ele está do lado do delegado Rodolfo Santa Cruz, e não na Central de Polícia. E ele traz agora informações para a gente sobre perícia e toda a investigação. Fala, David Martins. Oi, João, bom dia para você, bom dia a todos. Infelizmente, né, meu amigo, um desfecho trágico. No entanto, a investigação da Polícia Civil, ela segue mesmo depois da comprovação da morte e da confissão do suspeito de que ele matou a Júlia. Estou aqui ao lado do delegado Rodolfo Santa Cruz, que é titular da homicídio. Delegado, bom dia. O que vai ser feito a partir de agora? As perícias são importantes, né, para poder fechar esse inquérito. Bom dia. Bom dia, são importantíssimas, a primeira coisa que precisa ser feito também, dos pontos que a perícia vai abordar, é a identificação fática de que aquele corpo é o corpo da garota Júlia. A investigação sabe disso, tem consciência disso, mas documentalmente isso é necessário ser realizado para que seja lavrada a declaração de óbito, consequentemente registrado em cartório e expedida a certidão de óbito também. Então isso pode ser feito ou por arcada dentária, tentamos junto aos postos de saúde, atendimento odontológico, mas ela tinha uma dentição perfeita e por isso não foi possível conseguir o prontuário odontológico. Então hoje vai ser tentado a identificação pelas impressões digitais. Vamos torcer para que dê certo, né, que os papiloscopistas consigam recolher material. Infelizmente o corpo já estava num avançado estado de decomposição. Caso nenhuma dessas duas, a primeira foi descartada, caso a identificação através das papilas digitais não seja possível, aí vai para o confronto de DNA, que aí leva um pouco mais de tempo. Ainda falando de perícia, uma perícia importante, um laudo que vocês estão aguardando, tenho certeza, é com relação ao possível abuso sexual. Isso sai com rapidez? Qual é o trâmite para isso? Não sai com rapidez, mas também eu não saberia dizer em quanto tempo esse laudo será elaborado. Agora, certamente é um laudo de muita importância, porque repercute no indiciamento e até mesmo no oferecimento da denúncia. Em relação a saber se ela foi dopada, se ele deu alguma coisa para ela, isso também foi pedido durante o ofício da polícia? Sim. O toxicológico sempre é solicitado, é praxe, mas a gente volta a falar. Vai depender da perícia e do que a perícia vai conseguir, porque uma variável que não pode ser desconsiderada é o estado em que o corpo foi encontrado. E outro ponto de extrema relevância é saber o que efetivamente causou a morte. Se foi esganadura, se foi estrangulamento, se foi envenenamento.
Isso é um ponto que também precisa ser esclarecido e a medicina legal vai elucidar. Delegado, o suspeito que está preso, ele forneceu material biológico? Porque ele pode não querer fazer isso, mas nesse caso ele forneceu? Espontaneamente ele forneceu. Ele assumiu a culpa, foi ele que indicou onde o corpo estava jogado. Se ele não tivesse feito essa colaboração, certamente o corpo seria encontrado, mas levaria bastante tempo, porque era um poço muito profundo, que tinha uma tampa, e a passagem era por um quadrado bem estreito, que até mesmo para que o bombeiro que fez a amarração no corpo para ser içado, teve trabalho de entrar. Muito bem, delegado, só um minutinho, porque o João está lá no estúdio, ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Ô David, a suspeita da família, inclusive, e de todo mundo que acompanha esse caso, até pelos relatos da avó, principalmente, que disse que a neta tinha contado que ele a observava tomando banho. E até a fala dele aqui na TV Correio, no Correio Verdade, que ele disse que a viu pela última vez de baby doll vermelho. A polícia suspeita de um abuso sexual, de um estupro. E mais uma pergunta, pelo estado avançado de decomposição do corpo, dá para identificar se a vítima se a pessoa foi ou não vítima de estupro, David Martins? Por favor. Muito bem, vou reforçar aqui a pergunta. Mais um pouco do que eu falei já no começo, tá ligado? Com relação à perícia, para saber se ela foi abusada, se essa perícia tem como identificar isso. Eu não sei se é a área do senhor, não sei se o senhor vai saber responder. A gente não pode desconsiderar o estado como o corpo foi encontrado. Além de ter sido encontrado já no 6º dia após a morte, quando já começa o estágio de decomposição, o corpo estava em ambiente aquático. E a água, ela oferece ela em certa medida até catalisa esse processo de depreciação do tecido humano. Bem, é isso, João. É uma área, né, que compete mais à polícia científica, né, delegado? Para saber aí se, por causa desse tempo que ela ficou lá na água, se vai ser possível identificar se houve abuso ou não. É com você, meu amigo. Porque ele nega e vai negar o tempo todo. Obrigado, viu, David Martins? Agradeço também ao doutor Rodolfo Santa Cruz. Obrigado, viu? Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Bota a foto dele aqui, por favor, Ramin. Bota a imagem dele aqui, do Francisco Lopes, 34 anos. O autor de tudo isso que a gente está contando aqui é esse cara. Eu ia dizer que eu não desejo a morte nem do meu inimigo, porque eu não tenho inimigo. Né? Quem me conhece sabe que eu não tenho inimigo. Não tenho ódio de ninguém, não desgosto de ninguém. Mas desse eu queria. Intervalo rapidinho, a gente volta já já com mais informações para falar de 2 jovens que foram baleados no bairro do Roger e mais. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre o caso da Júlia. Já é no próximo bloco, tá bom? E tem também sorteio, então não saia daí. A gente volta já.